Oi, gente, muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou Michele Mega e hoje eu estou aqui no nosso ConectaCast. Porque é assim, quando o assunto é importante, a gente transforma ele em podcast para ter a oportunidade de aprofundar nos detalhes. E o tema hoje é NR01, como tratar a saúde mental da sua empresa. Esse tema que virou lei e logo em maio entrará em vigor. E aqui na corretora de seguros nós temos recebido muitas demandas dos nossos RHs e isso se transformou para a gente um tema projeto. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui uma especialista no assunto, que é a grande profissional, grande amiga, Joyce Ribeiro, que veio diretamente do Rio de Janeiro, aqui para o nosso estado do Espírito Santo, já participou hoje de uma palestra comigo num projeto e agora nós estamos aqui, aprofundando ainda mais neste conteúdo para poder apresentar para as empresas e para os RHs que estão aí nesse momento estudando e aprofundando o tema NR01 para poder fazer o mapeamento da saúde mental e a partir de 26 de maio começar a declarar isso junto do E-Social. Correto, Joyce? Exatamente, Michele. Obrigada pela oportunidade, obrigada por estar aqui com vocês nesse momento, dividindo essas informações, né, espalhando esse conhecimento. Então, me apresentando, primeiramente, sou uma mulher preta, tenho cabelo na altura do queixo, estou vestindo uma bata branca dourada e um colar dourado. E muito feliz de estar aqui no Espírito Santo, essa terra que eu amo, falando desse assunto que é emergencial, né? A gente tem visto um processo de adoecimento muito grande nas pessoas ao nosso redor, casos de ansiedade, depressão, burnout, e a gente sabe que não dá para impedir que as pessoas adoeçam porque são questões multifatoriais, né? Mas elas não podem mais adoecer em função do ambiente de trabalho. Então, as empresas realmente precisam criar mecanismos para tornar esses ambientes mais saudáveis e protetores da saúde mental das pessoas, e não adoecedores, como tem sido em muitos casos. Ou seja, torna-se obrigatório a empresa fazer o gerenciamento de risco referente à saúde mental dos seus colaboradores. Joyce, então eu já vou diretamente para uma pergunta aqui que acredito que seja o ponto de partida desse assunto. Como uma empresa deve começar não somente a atender, né, não somente com o intuito de atender essa regulamentação, mas também poder dar início ao tratamento, como é que eu posso chamar? Um projeto, programa. Ao programa de saúde mental corporativo. Legal. Então, assim, além das normativas, né, tem a NR01, tem a Lei de Combate ao Assédio Moral, Assédio Sexual, tem uma nova lista de doenças relacionadas ao trabalho que tem uma visão diferente no momento do afastamento. Essas regulamentações, elas estão em vigor para realmente dar uma freada e criar soluções, né, para que as pessoas sejam mais saudáveis no ambiente de trabalho. Isso porque a gente tem visto um nível de afastamentos muito alto, um crescimento em torno de 40% de um ano para o outro, em função, por exemplo, de depressão. Depressão é o terceiro caso hoje de maior afastamento no INSS. Então é ruim para todo mundo. É ruim para a pessoa que adoece, é ruim para o time, é ruim para a empresa, é ruim nos relacionamentos familiares, né? E esse não pode ser o novo normal. A gente precisa repensar a nossa forma de viver, a gente precisa repensar a nossa forma de trabalhar para que seja uma vida mais saudável e plena para todo mundo, porque quanto mais saudáveis as pessoas estiverem, mais produtivas elas serão. Quanto melhor a pessoa é, melhor profissional ela é, consequentemente. É essa a conta. Isso volta para a empresa, né, com resultados. As pessoas são mais produtivas, são mais engajadas, se sentem pertencentes àquele ambiente, são mais felizes. Isso aumenta a produtividade, valoriza a marca empregadora, valoriza a empresa, por exemplo, empresas que querem fazer IPO e têm ações na bolsa, tem esse peso, né, essa importância. Então, são várias vantagens para a empresa em fazer esse tipo de investimento, que ele traz um retorno não só na qualidade de vida, mas também em resultados financeiros para as empresas. Em contrapartida, a gente vê uma queda desses afastamentos, inicialmente uma queda
de dias, então as pessoas ficam menos tempos afastadas e depois a gente vê uma queda realmente na quantidade de afastamentos, né? Então diminui também absenteísmo, pessoas que faltam assim, não chegam a se afastar, mas estão faltando em função dessas questões de saúde mental. E aí na hora que a gente implanta o programa, as pessoas começam a se conhecer, né? Que trabalhar muito autoconhecimento e criar ferramentas assim para ter resiliência para lidar com os altos e baixos da vida, mais saudáveis ficam e isso volta para a empresa. Outro ponto, redução de turnover, né? Você diminui esses custos com novas aquisições, que é altíssimo de recrutamento, Sim, né? Às vezes verdade, valores de salários, tem impacto na sinistralidade, você que é do verdade. plano de Plano de saúde. saúde, e você vê que cada ano a negociação de reajuste é altíssima, e são algumas opções, a gente tratando a saúde mental das pessoas, que esse adoecimento diminui, e essa sinistralidade diminui. Então, também o valor do plano de saúde na hora do reajuste, que aí fica na tua mão, né, Michele? Com certeza. Para fazer essa É. negociação com as operadoras e com os clientes. É uma outra forma de ver esse retorno para as empresas. E a sinistralidade, pelos motivos Fs aí, CIDs, Fs, Sim. elas são crescentes absurdamente. Você citou aí um crescimento de 40% de um ano para o outro, né? A gente realmente sente isso no análise da sinistralidade do plano de saúde, que reflete diretamente no índice de reajuste que a empresa recebe, né? Mas falando aqui da NR01, a regra vale tanto para pequenas empresas quanto grandes? Sim, vale para empresas de todos os tamanhos, de todos os ramos. Tem alguma diferença com relação ao PGR? Porque a NR01 ela é a norma mãe, né? E ela tem alguns vínculos com outras NRs e o Programa de Gerenciamento de Riscos. Empresas pequenas, micro, pequena, empresas de pequeno porte, empresas de grau de risco 1 e 2, às vezes sim dispensa desse PGR, mas ainda assim elas precisam fazer a análise ergonômica do trabalho, que é dentro da NR17, que também conversa com a NR01, para fazer esse gerenciamento. Só a forma de declarar que é um pouco mais simplificada para esse grupo. Certo. E quem é o profissional, que faz esse gerenciamento dentro da empresa? São vários profissionais, né? É uma equipe multi que trabalha nesse intuito. Então, pessoal técnico de segurança, segurança e saúde do trabalho, médico do trabalho, psicólogos do trabalho dentro da empresa, mas o ponto principal é que existem esses critérios para análise dos riscos psicossociais, mas que isso vai ser muito da relação da pessoa no ambiente de trabalho. E a pessoa-chave, que é a grande responsável por fazer essa mudança, é a pessoa em cargo de liderança, porque ela que está ali no dia a dia nessa relação com as pessoas colaboradoras, né? Então, o médico do trabalho vai ter a sua participação, que é muito importante, né? O RH também, mas quem está ali no dia a dia é a pessoa-chave para ser treinada para gerenciar pessoas da melhor forma, né? Em saber cobrar, em passar as definição de metas, definição de carga horária, essa análise de conflitos, criar relacionamentos mais amistosos dentro do ambiente de trabalho. Então, a liderança é o ponto principal. As outras pessoas, os outros cargos, a própria CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que agora ganhou um novo A, acidentes e assédio, que aí vai no assédio moral e no assédio sexual, estão ali para dar o suporte, mas o ponto-chave é treinar essa liderança para um novo modelo de gestão. Verdade, porque quando o funcionário está afastado, ele retorna, é igual aquela reflexão que você trouxe para a gente hoje mais cedo, né? Como que a liderança lida com esse retorno? Será a grande maioria não é preparado para esse tipo de trabalho, né? Ele é treinado para situações laborais do dia a dia, mas para lidar com os colaboradores, com os afastados, uma pessoa que está retornando de burnout, por exemplo, Sim. qual vai ser, como que a liderança vai tratar isso? Então, eu acho que é muito pertinente essa lei, vai contribuir muito com os casos crescentes aí, né? E nós podemos pensar assim, como que a saúde mental ela vem refletindo diretamente nos resultados da empresa? Tem esse impacto que ele pode ser positivo em função desses fatores de maior produtividade, que as pessoas estão mais saudáveis, felizes e trabalhando plenamente, ou o negativo, né, nesse impacto financeiro dos outros fatores de prejuízo que as empresas têm. E aí é um prejuízo tanto
da saúde quanto do dinheiro, né? Tem empresa deixando o dinheiro na mesa, assim. Um ponto, por exemplo, é o FAP, que é aquele fator acidentário de prevenção, que é um índice que ele é calculado e vai variar de acordo com a quantidade de afastamentos que uma empresa tem. Então, a empresa pode pagar metade do valor ou ela pode pagar o dobro. Verdade. De acordo com a quantidade de afastamentos. Então, é importante gerenciar e criar maneiras para que as pessoas se afastem menos, para que as pessoas trabalhem de forma mais saudável, e isso tem um resultado financeiro, porque esse dinheiro, assim, está escorrendo por aí. Eu penso que essa lei também vai ser um divisor de águas, né? Porque, pensa comigo, a empresa que não faz o gerenciamento, ela deve receber uma nota baixa ou até péssima. Então, o trabalhador que vai escolher uma empresa para trabalhar, imagina ele olhando, fazendo uma análise sobre esse desempenho da empresa. Então, eu penso assim, que pode ser, para muitas empresas, pode achar no início, pelo tamanho do desafio, né? Ruim, mas pode ser pior sem algo como este, porque eu acho que com um programa como esse, temos a possibilidade de tentar conter, reduzir, encontrar algumas alternativas, e eu acho que os resultados, eles acabam falando por si. Né? Uma pessoa que tem um resultado positivo dentro de uma empresa não é um resultado que vai refletir só nela, mas ela também vai começar a contribuir com os outros. Eu falo, eu fiz, deu certo para mim, vai lá, insiste, faz para você também, né? E vamos, já que é lei, já que todo mundo vai ter que entrar nessa aderir, né, a NR01, vamos falar do programa, que foi isso que me chamou muita atenção, por tudo que ele entrega, o programa que você trabalha de saúde mental. Fiquei apaixonada, e você sabe que quando eu apaixono, eu falo mesmo para os 4 cantos, atuo fortemente na área de recursos humanos, junto aos benefícios, plano de saúde odontológico, seguro de vida, cartão alimentação, tudo isso é com a gente, hein? Conecta a Vida, corretora de seguros. Mas eu quero falar com você, Joyce, o seguinte, o seu programa de saúde mental é muita entrega para um preço muito baixinho, gente. E é por isso que eu fiz questão, eu tenho que levá-la ao aeroporto, mas eu falei, não, você vai lá gravar um podcast comigo, porque eu quero que essa informação chegue a todos os meus clientes, porque eu quero levar esse programa. Imagina você poder oferecer um programa de transformação por um custo quase que irrisório, assim, sabe? Muito baixo mesmo. E eu vou deixar a Joyce apresentar o programa de saúde mental que ela trabalha, que eu achei fantástico. Ah, legal. Então, na Humanize Consultoria, a gente dá esse suporte ao RH com essas questões de saúde mental, que são temas relativamente novos dentro do ambiente empresarial, né? Até agora, por força dessa normativa, dessa inclusão dos riscos psicossociais, isso está mais à tona. E você falou aí de liderança, né? Não se exigia da liderança esse tipo de olhar, e agora já é necessário que se tenha. Então, a gente faz esse trabalho de capacitação da liderança também, que muitas vezes uma pessoa chega ao cargo de liderança por um excelente desempenho técnico, mas não tem a habilidade de gerir pessoas. E a gente ajuda nesse sentido, enquanto muita gente só critica, né? Todo mundo já ouviu falar mal de chefe, numa roda de, verdade, né? de conversa, só se fala mal, mas quem é que pega na mão para dar esse suporte? A gente está aqui para isso, principalmente nessa figura. E o programa ele vai entrar na seguinte sequência. O primeiro ponto é o diagnóstico. A gente tira um retrato da empresa, a gente entende como é que está a saúde mental dos trabalhadores em relação ao ambiente de trabalho. Esse é um ponto muito importante, né, porque saúde mental ela é multifatorial, né? Todas essas questões podem acontecer por N motivos, mas a visão é especificamente relacionada ao ambiente de trabalho. Então, a gente faz esse diagnóstico e consegue identificar as maiores propensões, a ansiedade, burnout, depressão, como é que está a relação no trabalho com colegas, com conflitos, como é que está a desconexão do trabalho, a pessoa no momento de folga, ela consegue se desligar ou fica muito ainda preocupada com o trabalho o tempo inteiro? E depois dessa análise, a gente entra num plano de ação. Essa análise ela também tem alguns testes psicológicos, onde é possível identificar pessoas em adoecimento psíquico em casos graves, pessoas, por exemplo, com pensamentos suicidas, vítimas de abuso, e aí a gente faz um trabalho de casos críticos específico para esse grupo. E aí a gente entra no plano de ação. Diante desse retrato que a gente tirou aqui, o que a gente faz para melhorar
a qualidade de vida das pessoas nesses indicadores que foram apurados. E aí a gente faz por setores de empresa também, por exemplo, porque uma área de vendas pode ter uma dificuldade e uma área de compras pode ter outra. E aí, para cada área, a gente faz esse plano de ação bem específico, porque os resultados eles vêm de forma mais tangível, né? E aí, o que é esse plano de ação? Atendimento psicológico, 24 horas. Esse é o grande diferencial, né? A pessoa saber que em qualquer momento, num caso de emergência, ela vai ter um psicólogo disponível para atender. Ou a gente pode fazer terapias de grupos, que empresas funcionam muito bem, Sim, né? sim. Que fica aquela troca entre as pessoas, que é muito legal. Essa parte de sensibilização, letramento, porque nós não fomos educados para isso, para reconhecer as nossas emoções. É muito... Verdade. Deixa quieto, deixa disso, e algo como se não fosse importante, é extremamente importante. Trabalhar esse autoconhecimento para as pessoas, dar ferramentas para as pessoas lidarem melhor com os altos e baixos da vida e terem resiliência, né, para serem felizes, então, Verdade. enquanto pessoas e enquanto profissionais. Verdade. Não, e é fantástico esse programa, porque, assim, para mim, eu estou vendo ele com um plano de saúde mental. Inclusive, várias empresas me mandaram essa pergunta: Michele, com a nova regulamentação, as operadoras de planos de saúde vão contribuir com alguma questão? De que forma elas vão participar? Gente, as operadoras de planos de saúde, elas vão participar com aquilo que o rol da ANS já determina a título de consultas, correto? E aqui pede-se muito além. Existem 3 testes que ela aplica que vai determinar aí o mapeamento da saúde mental da sua empresa, onde você vai informar lá no e-social, e você também vai informar qual o plano de ação que você vai realizar em relação àquele resultado que você obteve. Então, é algo muito pontual que vai se trabalhar, muito direcionado a título de trabalho a ser executado. Tá? E o que você poderia hoje falar para o empresário, para o gestor de RH, que está nesse momento analisando essa questão dentro da empresa dele, para ele poder tirar o projeto do papel? Porque eu tenho visto muito gestor, parece que está vendo isso como um desafio muito grande, uma dificuldade que vai ser difícil de implementar. Uhum. E eu também tenho visto pessoas que querem apenas cumprir a lei. Uhum. Preparar o formulário, mandar e ver o que vai acontecer. Que conselho você dá para esse público? O conselho é ver além de uma obrigatoriedade, mas como uma oportunidade. Oportunidade de mudar a forma como a gente se relaciona, de forma que fique mais saudável e bom para todo mundo. Porque esse modelo de máquina de moer gente não está bom para ninguém. Não está bom para as pessoas que adoecem, não está bom para as pessoas que têm que substituir, não está bom para a liderança que tem que lidar com isso, não está bom para as pessoas que têm que lidar com lideranças tóxicas. E aí você fica nesse ritmo de pessoas querendo sair daquelas empresas, procurando outro emprego porque ali não está legal, e aí é um custo, enfim, é ruim para todo mundo. Do jeito que está, não está legal. E a gente pode fazer diferente. Então, é repensar essa oportunidade de fazer diferente e de forma a aumentar ainda o lucro, né? Porque a empresa tem essa visão financeira e é um investimento que ele traz um retorno financeiro e também de qualidade de vida, que é o mais importante. E a gente olhar que somos humanos e todos estamos sujeitos a essas questões e que a gente pode se fortalecer dentro desse ambiente, né? Para que o ambiente ele seja, de fato, protetor para as pessoas e não um risco de ser adoecedor, como tem sido em muitos casos. Verdade. Quando a Joyce diz assim que pode melhorar, é porque ela consegue mensurar os resultados antes e depois do programa de saúde mental aplicado. Ela apresenta para a empresa o ROI. Sim. Não é, Joyce? E é um resultado fantástico, porque ela tem cases de empresa que zerou afastamentos por motivo de CDF, e tudo isso com as ações implementadas. Então, não pense você que é algo impossível. É desafiante, mas já existem algumas oportunidades aí de serem implementadas.
Fala um pouquinho sobre o ROI. O que você vai conseguir apresentar para a empresa do antes e depois? A gente analisa os afastamentos por CDF, né? E aí a quantidade de afastamentos, o tempo do afastamento. Então, esse é o primeiro ponto. E o salário que se paga daquele funcionário. E aí a gente consegue colocar numa linha em quanto de reais que está sendo gasto com esses afastamentos. Né? Outro ponto, a gente tem uma estimativa de presenteísmo. O que é o presenteísmo? É a pessoa que está no escritório, que está no seu local de trabalho, ali de corpo, mas a mente não está. Ela não consegue estar 100% ali. Essa pessoa, você acha que está produtiva? Não está. E aí, quando ela faz esse tratamento, quando ela se melhora, né, tem esse autocuidado, ela volta a estar ali mais presente. O absenteísmo, que são aquelas faltas pontuais, isso aí vai diminuindo também com o tempo. Esses custos de recrutamento, a gente também leva em consideração das pessoas que são demitidas ou que pedem demissão em função dessas ações. Na ação trabalhista, o passivo trabalhista da empresa. Muitas vezes as ações trabalhistas, metade do valor que a empresa paga numa ação trabalhista são por coisas que a gente consegue fazer a prevenção. Então, a gente está lá na frente, evitando assédio, que muitas vezes é a causa de agravar as causas trabalhistas, né? Evitando burnout, que muitas vezes as pessoas adoecem e também entram nessa parte do processo. E isso tudo a gente mensura em reais, o estado atual e aí o acompanhamento desses indicadores ao longo do programa. Verdade, oportunidade de trocar o remediar pela prevenção. Sim. Né? E vamos falar de preço. Eu posso te dizer o seguinte, o preço é conforme quantidade de vidas por empresa, mas que é preço de café. Sim. Um cappuccino. Sim. Então, assim, eu acho que vale muito a pena. O que você pode informar a respeito de preço, Joyce? Assim, para aquela empresa que se interessar, que quiser fazer uma cotação com você, com a Humanize, para conhecer melhor o seu trabalho. Com relação a preço, existe uma escala realmente de acordo com a quantidade de vidas de cada empresa. E o que está incluído nesse preço? É o acesso a essa ferramenta de diagnóstico que vai fazer o gerenciamento dos riscos psicossociais, vai informar como a empresa está, e também os testes psicológicos, que serve de base para incluir no e-social. Então, o que é necessário para atender a norma, você vai ter ali. Além disso, existe um atendimento psicológico para cada colaborador, 2 sessões ao mês, e uma ferramenta para o RH ou pessoas que vão fazer essa gestão junto conosco do programa, fazendo esse acompanhamento, um BI, um Behavior Analítico, para a gente acompanhar o engajamento das pessoas, as ações para que elas realmente participem. E aí a gente entra com essa parte de letramento, com endomarketing, para dar todo um suporte de levar esse conhecimento e tentar normalizar esse assunto que ainda é muito tabu para muita gente, né? O que é bom a gente tem que apresentar, não é verdade? Então, eu vejo assim, ó, que é para você, só para a gente concluir, que a empresária é uma baita oportunidade para você ter o seu líder, o seu RH e o seu colaborador sendo assistido em saúde mental. E você, empresário, vai poder depois só receber o ROI, poder comparar como o antes, o depois e avaliar tudo isso. Então, você pode entrar em contato com a Joyce, pode entrar em contato com a Conecta Vida, porque ela está fazendo esse trabalho na nossa carteira de clientes conosco aí. Nosso intuito é só agregar para os nossos clientes, aprender e levar boas experiências, tá bom? No demais, minha querida, eu quero te agradecer. Nós vamos agora almoçar, correr para o aeroporto, seu voo já está quase na hora, né? Sim, mas um prazer enorme estar aqui. Espero voltar mais vezes, que essa terra está no meu coração. Muito obrigada por ter participado do nosso podcast. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma oportunidade aí de mudar essa forma de se relacionar no trabalho, sendo mais saudável para as pessoas e melhorando os resultados das empresas. Obrigada.